Bolsonaro com as suas declarações cada vez mais estapafúrdias. O que isso está revelando? Quer dizer, quando ele parte para esse nível de agressividade, de possalidade, a declaração de ontem do incomível, o que isso está expressando? Quer dizer, isso vai ter ressonância em 2022? Ele já está indo para o desespero? Qual que é a leitura que você faz desse movimento dele? Ele está se enterrando cada vez mais, quer dizer, ele está usando a mesma tática de 2018, né, radicalizando cada vez mais a direita, mas a população está cansada disso, não é mais esse momento. Ele não sacou, quer dizer, ele não sabe viver de outra maneira, ele sempre foi esse, né? Agressivo, exagerado, criminoso, né? A favor de tortura. Naquela ocasião da CPI dos bancos, ele pediu pau de arara para o Chico Lopes, publicamente. Não, quem se cala na CPI tem que ir para o pau de arara. Agora, isso aí não funciona mais hoje. Essas imbecilidades que ele fala não vão ter mais repercussão em termos de votos. Ao contrário, cada vez que ele fala essa idiotice, ele perde votos. Outra situação agora. O que servia em 2018, que era um momento completamente atípico da história, não vai mais. E olha, só para completar, eu acho que o Ciro também não está percebendo disso e tem que se acalmar, porque o Ciro não pode ficar parecido com o Bolsonaro. À medida que ele sobe o tom, ele pode criticar o PT. Eu acho que todo mundo tem direito a criticar. Uma coisa é criticar, outra coisa é atacar. O Ciro também não sacou que a população está cansada disso. Não é ficar atacando, ainda mais atacando o Lula. Não, o Lula agora... E o Lula faz muito bem não responder. Você vê Nem responde, né? Exatamente. Não tem que responder, não tem que responder isso aí. O Ciro está indo para o caminho errado. Né? As pessoas confundem ele com o Bolsonaro. Mas o que ele está dizendo é igual ao do Bolsonaro. Então, já tem o original, né, Alex? As pessoas sempre preferem o original. É outro que tem que se tocar. A população está cansada, a população quer sobreviver a essa pandemia e está cansada dessa conversa de ataques, levantar a voz, xingar esse, xingar aquele. O Ciro tem mais de 100 processos na justiça. Né? A única coisa que eu espero é que não haja tumulto, porque eu acho que o tumulto só favorece Bolsonaro. Eu acho que o depoimento dele, as perguntas, têm que correr num clima moderado, pergunta e resposta, e não em bate-boca. Eu acho que o próprio relator, o Renan, que tem, eu acho que às vezes exagerado nas intervenções dele, tem que se comportar como relator. Relator é quem relata, porque tem o seguinte, a oposição está em maioria, não há motivo para levantar a voz, para ameaçar de prisão e etc. Eu acho que tem que se manter um clima civilizado, porque os próprios fatos falam contra Ernesto Araújo. Aliás, aproveitando, Alex, uma coisa que está me incomodando na CPI, eu vejo o seguinte, quer dizer, eles se preparam para fazer as perguntas, mas eles não são propriamente jornalistas, não são também delegados, e quando alguns começam a responder, eles cortam as respostas assim muito rapidamente e o cara podia se enrolar. Eu senti muito isso no depoimento do Weingarten. Ele começava a falar, deixa o cara falar um pouquinho, né? Vai que ele escorrega ali, né? Enfim. E o Renan que está fazendo isso, surpreendentemente, um cara tão vivido na política, no depoimento do Carlos Murilo, a toda hora. O Carlos Murilo começou assim, não, chega, agora vou lá. Eu acho que isso aí tem que diminuir, não é? Não tem que botar fogo. A quem interessa botar fogo na CPI é os bolsonaristas, né? Qualquer votação ali na CPI favorece a oposição, tem maioria e tal. Por isso que eu acho, e eu vejo o Omar Aziz como o cara mais... que tem um comportamento mais adequado, sabe? Não adianta ficar prendendo, prende esse, prende aquele, bababá. Você lembra, Léo, na CPI de 1999, a CPI dos bancos, né? O Chico Lopes saiu preso da CPI, aí vai no STF e solta. Então,
não tem sentido. O sentido da CPI é responsabilizar, mas quem responsabiliza não é a CPI. Quem responsabiliza depois é a PGR. Então, tudo tem que ser... não é um tribunal. A CPI não é um tribunal. A CPI é uma instância de investigação e tem que se comportar assim, com toda a calma. Quando você disse que o tumulto interessa ao Bolsonaro, de fato, né? Só lembrar que no depoimento do Weingarten, o Flávio Bolsonaro foi no final só para criar confusão, para criar uma frase, né? Quer dizer, como é que pode um vagabundo prender um cidadão honesto? Eles fizeram até camiseta disso, em relação a isso. E parece, Alex, que os militares também estão muito ligados a isso e estão muito preocupados com algum tipo de intimidação em relação ao Pazuello no dia de amanhã que respingue contra os militares também, né? Então, é preciso ter uma certa, não diria cautela, porque eles têm que fazer o trabalho deles, mas uma diplomacia, né? Uma diplomacia para conduzir bem e tentar tirar o melhor. Sobre o Carlos Murilo, por exemplo, que você citou, o cara da Pfizer, se deixassem ele falar mais, sem interromper, ele poderia ter dito, por exemplo, na reunião estava ali o Carlos Bolsonaro, o outro, isso e aquilo. Quer dizer, isso foi extraído, mas a forceps poderia ter vindo naturalmente, enfim. Eu acho que o Renan tem que tomar uma maracujina e tal. É claro que ele está muito pressionado, porque tem um negócio do filho dele ser governador e tal, mas ele não pode cair em provocação. Ele não pode cair em provocação numa hora dessa. Se a oposição estivesse em minoria, estivesse equilibrado, ainda faria sentido, mas é 8-3. Qualquer placar é 8-3. Para quê cair matando? Eu acho que... sabe aquela coisa do parafuso? Você aperta demais, espana. Não pode espanar.